Vamos olhar um pouquinho essa sequência dos fractais na nossa vida, inclusive ele aparece dia a dia na nossa vida. Nós estamos diante de fractais e todos vocês certamente já produziram um fractal ao longo das vossas vidas, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós temos aí fractal na natureza, né? Um brócolis romanesco, uma couve-flor, é um fractal. O que significa isso? Que o todo, né, é semelhante à parte. Cada uma daqueles conezinhos é semelhante ao todo, né? Então, um fractal, no fundo, é uma sequência de objetos que são autossimilares em escalas diferentes. Uma árvore também, um pulmão, uma concha, né? São todas estruturas que são formadas por partes autossimilares umas às outras. Então, nós temos ali do lado esquerdo um famoso desenho do Escher. Escher é um pintor famoso holandês, não é? E ele fez várias pinturas muito interessantes, e aqui esculturas fractais também, um pouco propaganda do meu filho, ele gosta de fractais também, não é? Então, tem esculturas fractais. Toda espuma, não é? Essas coisas estão sentadas por aí, não é? Tem uma estrutura fractal. Atualmente, essas estruturas espaciais, não é? Estão sendo desenvolvidas para a construção civil também, não é? E principalmente, não é, nas áreas biológicas. Biomedicina, e como aqui nessa universidade tem um curso de biomedicina, isso é extremamente importante. Ali é uma pele artificial, e uma das condições principais de uma pele artificial ser eficiente é que ela tenha a mesma estrutura fractal do que a nossa própria pele. Quando se projeta uma membrana biológica, elas têm que ter essa mesma estrutura fractal. O que significa isso? A mesma geometria, né? O mesmo tipo de geometria. Isso aqui, por exemplo, é o que eu estava dizendo, que todos vocês fizeram um fractal. Eu vou produzir um fractal para vocês aqui agora, ao vivo, né? Então, para talvez entenderem melhor, não é, o que eu estou falando, eu vou perguntar para vocês se isso aqui, o que é? É um plano, uma linha ou um volume? Uma superfície, é um plano, né? Duas dimensões, tá certo? São duas dimensões. Agora eu vou fazer isso, como vocês já devem ter feito várias vezes, quando fizeram coisas que não gostaram. Aí eu pergunto para vocês, o que é isso que está aqui? O que é isso? É um volume? Isso aí é compacto como um volume? É um plano? É um fractal. Não é nem 3 dimensões, não é nem 2 dimensões. É alguma coisa que está entre 2 e 3. E se a gente desembrulha isso que está aqui, nós vamos obter essas coisas que estão apresentadas aí nesse slide, né, com vários pedacinhos. Então, é isso que está aqui. Então, todo mundo já fez fractais, e a gente faz fractais várias vezes durante a nossa vida. Bom, quais são os clássicos fractais que a gente conhece do ponto de vista mais aí analítico? Um que é desse lado esquerdo que está aí, que são chamadas curvas de Corr. Essas curvas são produzidas a partir de um gerador, que é aquele chapeuzinho ali, né, que está no segundo lugar, e se vocês observarem, aquele gerador, que é aquele segundo desenho, né, se ele é reduzido para ficar uma coisa autossimilar, colocado em cima dos outros, né, vão reproduzindo figuras que cada vez são mais complexas, mas sempre similares à anterior, né. E esse do lado direito, não sei, eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né, são o cérebro de conjunto Mandelbrot. Mandelbrot foi quem popularizou as estruturas fractais. Tem figuras belíssimas, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, essas são os dois grandes clássicos, né? Um pouco resumidamente, essas curvas de Corr e esses conjuntos de Mandelbrot. Bom, isso então é uma ideia que surgiu, foi desenvolvida, né, a partir do Mandelbrot, que popularizou, né, essa estrutura fractal, né, deu muita, inclusive com a parte computacional, esse Hausdorff, que desenvolveu a parte matemática,
Marcelo Barros, que trabalhou muito nessa parte dinâmica, né? E com essa parte dinâmica, o que acontece é o seguinte, foi associado tempo, portanto, períodos, não é, com geometrias. Quando a gente pensa em associar períodos digamos, de algum instrumento, de algum elemento, como foi esse fractal, o músico olhou e disse, bom, vocês estão trabalhando em frequências, isso é música. Então, os fractais cantam. E, de fato, eles cantam. Então, surgiu mais um elemento, né, nesse contexto todo, que é a música. E, de fato, eu vou... Aí, como eu já aumentei, cada uma dessas figurinhas que estão aí tem uma geometria diferente e tem uma frequência, uma distribuição de frequências diferente. Então, esse é um deles, o outro. Outro. Então, o mesmo intervalo, não é? Tocado por fractais diferentes. Agora eu quero que vocês descubram que música é essa tocada pela primeira flauta lá. Alguém descobriu? Não, né? Mas esse é o que é a sequência de frequências, né, com a mesma razão para aquela flauta do meio agora. Alguém já descobriu, não? Agora outra. Agora descobriram, né? Quer dizer, é a mesma referência, não é? Mesmos intervalos, tocado por 3 instrumentos diferentes. Não? E tem gente interessada em desenvolver esses fractais, que são flautas fractais. Né? De modo que, quer dizer, existem técnicas, existem teorias que às vezes parecem muito complicadas, não é? De um ponto de vista, e encontram caminhos muito mais fáceis, não é? Ou muito mais acessíveis, não é? E mais ricos, não é? Utilizando outros tipos de técnicas. Né? Mostrando aí agora que só uma curva fractal pode fazer isso, significa se nós estivermos nessa caixa e colocar aí dentro uma linha com comprimento infinito, né? Só se ela for com uma estrutura fractal. Cada pedacinho sendo autossemelhante ao outro, nós conseguimos ter essa linha, né, com comprimento infinito. Né? Essa aí é uma figura do tipo do Mandelbrot, né? E é uma noção do infinito. Quer dizer, isso aí também tende para o infinito. Agora, por que fractal é tão importante? Porque aliás, nós estamos diante deles na vida, em todos os momentos da nossa vida, a gente encontra fractais, essas estruturas que são autossimilares, e eu disse que ela é tão importante que está na origem, não é, da nossa própria existência como humanidade, né? Pelo menos aqueles que pertencem às religiões monoteístas, né? Porque Deus criou o homem aqui, a sua imagem e semelhança. Quer dizer, nós somos uma estrutura fractal, né, do próprio Deus. Né? Bom, agora, fascinação é uma música. Né? Agora eu quero interromper um pouco isso, né, e partir para um outro ponto que me preocupa muito, que é essa atitude que a gente tem perante a vida. Né? Isso é cultural. Quer dizer, nós vemos aqui várias apresentações excelentes, né? E todas elas demonstraram coragem, né, diante da vida, diante dos problemas da vida. E nós precisamos ter isso. Só que isso não é muito comum na nossa sociedade. Né? E eu queria que isso fosse a preocupação de todos. Né? Nós precisamos mudar também essa nossa cultura, né? De forma que a gente possa ter mais esperança, né? Olhar o futuro com muito mais coragem. E isso se reflete, esse nosso tipo de um certo receio de enfrentar a vida, não é apenas receio, mas um pessimismo diante do futuro. Né? A gente não pode ser assim. E isso se reflete em tudo. Vocês provavelmente conhecem essa música, né? Fascinação,
uma música de 1932, muito bonita, que foi criada a melodia só, sem letra. Então, estão aí, a letra do Brasil, aqui, brasileira, né? O sonho mais lindo, sonhei, etc, etc. E o Fascination, né? Aqui, a letra americana. Né? Bom, o que vocês podem observar dessas duas letras? Aqui começa tudo muito bonito, sonhando sonhos, quimeras mil, e acaba uma droga. Né? Tudo perdido, mentiras, tudo ruim. Aqui, contrário. Olha, começa, pode ser que não dê certo, viu? Quem sabe, mas vamos tentar. E no final dá certo. Então, é um pouco isso que a gente tem que olhar. Né? Vai dar certo. É preciso a gente ter coragem de enfrentar esses nossos problemas, né? Com uma expectativa de otimista. Mesmo que hajam pedras pelo caminho, aqui tivemos vários depoimentos que houve pedras pelo caminho, mas foram superadas. Então, isso eu acho que é importante. Isso fica refletido até na nossa cultura. Né? Eu queria que vocês agora respondessem. Quem inventou esses fractais cantantes, essa música dos fractais? Foi o Mandelbrot? Foi o Barros? Foi o Koch? Ou foi o Hausdorff? Quem aposta no Mandelbrot? Quem aposta no Barros? Quem aposta no Koch? Koch está tendo a maioria, né? Talvez. Quem aposta no Hausdorff? Hausdorff teve a maioria. Foi o Barros. Não foi nenhum Mandelbrot, nem Koch, né? Foi o Barros. Então, a gente precisa acreditar na gente mesmo. É um pouco o resultado daquele exercício anterior. Né? A gente não acredita na gente. Né? É preciso que a gente acredite. Nós podemos. Né? É o yes, I can. Aqui também, nós podemos. Né? Então, é essa a mensagem que eu queria deixar com vocês. Nós vivemos numa onda de choque cultural, como eu tenho sempre por reforçado essa ideia, né? As coisas andam muito mais depressa, né? A ciência, a tecnologia, a nossa vida é muito mais depressa, e nós vivemos nessa onda de choque cultural. Né? E essa onda de choque cultural nos obriga a surfar, não adianta nadar. Em águas calmas a gente nada, temos tempo para pensar, agora não temos muito tempo para pensar. Nós temos que reagir às situações e precisamos de uma prancha, né, para surfar. Então a gente precisa de auxílio. Bom, é essa mensagem que eu queria dar para vocês, né, que ideias surgem, ideias são recolhidas a partir de diversas áreas do conhecimento e formam um conjunto novo. E vamos pensar sempre nisso. Vocês podem, todos nós podemos, a partir da reunião de vários conhecimentos, abrir novas janelas para o mundo. Né? E coragem, porque nós somos muito bons. Muito obrigado.